A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora e daqui a pouquinho começa a 5ª reunião ordinária do mês de setembro. Hoje eu converso com o vereador Kennedy Ribeiro, do MDB, ele que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal e, por falar em saúde, tramita um projeto de lei aqui na Câmara de autoria do vereador Kennedy que institui em Juiz de Fora o Guia da Saúde. Vereador, bom dia. Qual que é o objetivo desse projeto? Bom dia, Maurício. Bom dia a você que nos assiste nesta manhã. Maurício, esse projeto é um projeto que foi elaborado por mim, e pelo vereador Fiorilo. Esse projeto ele visa levar informação a você que precisa dos serviços prestados pelo SUS. Hoje, muitas das vezes, você que precisa de determinado serviço não sabe aonde procurar. Então, nosso objetivo é levar essas informações a você através do site da Câmara, através do site da Prefeitura de Juiz de Fora e também nós vamos tentar elaborar uma cartilha junto com o Legislativo aqui, levando essa informação em loco à população que precisa do serviço do SUS. Vereador, as informações vão estar na internet, mas que tipo de informação? Informação sobre vacinação, mas o que vai ter? Justamente, a informação, por exemplo, você está com seu filho, a criança, você tem órgãos aqui na nossa cidade que tem atenção especial à criança, ao adolescente. Por exemplo, vacinação, cartilha de vacinação, data da vacinação, horário de funcionamento dessas unidades que fazem os atendimentos aqui em Juiz de Fora. Então é mais ou menos nesse sentido, é de levar essa informação até você para que você tenha conhecimento e que você não fique, às vezes você vai numa OBS buscar uma informação e nós queremos levar isso até você. Tá certo. Eu comecei agora com o vereador Kennedy Ribeiro, do MDB, ele que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Kennedy, obrigado pela sua participação e a partir de agora você fica com a 5ª reunião ordinária do mês de setembro. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes e na sala para virem a plenário para darmos início à 5ª reunião ordinária do 9º período. Solicitamos o vereador Pardal fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Muito bom dia, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, vereadoras, público presente, servidores dessa casa também, muito bom dia, de forma especial as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara, um ótimo dia a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda, presente. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo Zezito. Presente. Vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Presente. Vereador professor Juscelio Maria. Presente. Vereador líder do governo Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Pardal, presente. Vereador doutor Marlon Siqueira. Presente. Vereador professor Betão. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. Vereadora doutora delegada Sheila. E vereador professor Vandos Castelar, Racoro Regimental, senhor presidente. Estando na hora regimental, nós, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 5ª reunião ordinária do 9º período. Solicitamos, vereador Pardal, a leitura das correspondências. Correspondência, senhor presidente. Nós não temos correspondência para amanhã dessa sexta-feira, senhor presidente. Nós solicitamos a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal, solicita capina e limpeza em todo o bairro Linhares. Ainda requerimento do vereador Pardal, também operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Santa Rita. Também do vereador Pardal,
solicita capina e limpeza em todo o bairro São Pedro. Agora, requerimento do doutor José Mansueto Fiorilo, doutor Fiorilo, também em caráter de urgência, solicitando a recuperação ou substituição do nivelamento de uma tampa de rede da Cesama, situado na rua Manuel Moreira de Moraes, no bairro Jardim América. Ainda do doutor Fiorilo, também em caráter de urgência, solicitando à Secretaria de Obras os desentupimentos de todos os bueiros localizados na rua Jacinto Inácio de Moraes, bairro Santa Luzia. Ainda do doutor Fiorilo, também em caráter de urgência, para a rua José Nunes Leal, o reforço da pintura horizontal, rua essa localizada também no bairro de Santa Luzia. Ainda do doutor Fiorilo, para a rua Elvira Gouveia Gonelli, solicitando reparação de um vazamento de esgoto nessa citada rua número 100, no bairro Jardim de Alá. Ainda requerimento do doutor Fiorilo, solicitando no requerimento de audiência pública dos candidatos a agente de transporte e trânsito, os candidatos a fiscais de posturas municipais 1. Ainda requerimento do doutor Fiorilo, solicita à Secretaria Municipal de Saúde a adoção de necessárias medidas para a solução do problema, proporcionando a realização completa de exames laboratórios no PAM Marechal. Também agora requerimento do doutor Adriano Miranda de Souza, doutor Adriano Miranda, colocação de poste para a implantação de base da PM na Praça do Alto dos Passos. Ainda requerimento agora do vereador João Francisco Condel, vereador João Coteca Melo, operação Tapa Buraco na rua Sabino Francisco de Baixo, no bairro Bandeirantes. Pela ordem. Só acusando nossa presença. Ainda dando sequência aqui nos requerimentos do vereador João Francisco Condel, vereador João Coteca, viabilizar a limpeza de todas as manilhas das redes da captação de águas pluviais na rua Sabino Francisco de Barros, no bairro Bandeirantes. Ainda requerimento agora do vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Sargento Melo Casal, solicitando para o bairro Nova Suíça, exatamente na rua Maria de Lourdes, implantação de rede de esgoto no final dessa via. Ainda do vereador Sargento Melo Casal, para o bairro Nossa Senhora das Graças, precisamente para a rua Domingos Lopes, realização pela Cesama, a Secretaria de Obras, na manutenção de rede de esgoto em uma servidão que está com vazamento. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, para o bairro Caeté, na estrada de Caeté, junto à Secretaria de Obras, que realize a retirada de terra próximo ao número 2500, proveniente de desmoronamento. Ainda do vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Sargento Melo Casal, para o bairro Quintas da Avenida, precisamente para a rua da Cília Braga de Nóbrega, poda de 3 árvores ali existentes. Ainda requerimento do vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Sargento Melo Casal, para o bairro São Sebastião, precisamente para a rua Antônio Leocaldo Guedes, a realização de infraestrutura para tráfego de veículos e pedestres. Também do vereador João Kennedy Ribeiro, vereador Kennedy Ribeiro, solicita asfaltamento dos prolongamentos da avenida Joaquim Vicente Guedes, no bairro Graminha. Ainda do vereador Kennedy Ribeiro, solicita a instalação de placa de identificação do logrador público na travessa José Carlos Guedes, bairro Paineiras. Também requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, recapeamento asfáltico na rua Pedro Nava, bairro Benfica. Ainda do vereador Kennedy Ribeiro, solicita serviço de capina e limpeza em toda a extensão da rua Gabriel Picorelli, no bairro Ponte Preta. Agora, requerimento do vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira, colocação e instalação de lixeira nos postes do bairro Monte Verde. Ainda do vereador Marlon Siqueira, troca ou manutenção dos brinquedos existentes na praça do bairro Monte Verde. Agora, requerimento do vereador Júlio Francisco de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior, solicitando a operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Alberto Guedes, no bairro Jardim Esperança. Ainda requerimento do vereador Júlio Francisco de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior, operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Padre Acácio Duarte, no bairro Jardim Esperança. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicitar a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Juscelio Aparecido José Maria, vereador Juscelio Maria, sobre a disponibilização de exame de ressonância magnética de mama. Ainda pedido de informação do vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Sargento Melo Casal,
do tocante à mensagem 4328/2018 do Executivo, que trata da regularização fundiária urbana. Ainda pedido de informação, vereador Kennedy Ribeiro, solicita informações acerca do quadro de funcionário da Secretaria de Saúde. Lidos os pedidos de informações, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Não temos mais. Senhor presidente, nós não temos mais nenhuma proposição nem projeto de leis para amanhã dessa sexta-feira, senhor presidente. Não havendo mais leituras a ser feitas, nós vamos passar a palavra aos vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador João Coteca. Tem que ser o óculos. Bom dia, presidente Rodrigo Matos, aos nobres vereadores, bom dia aí ao povo presente e também aos ouvintes da TV Câmara, também da TV Câmara também, TV Rádio, isso, Rádio Câmara. Bem, eu, por ser o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, eu não poderia deixar de passar em branco aí sem dar uma palavrinha aqui. Hoje é dia 21 de setembro e comemora aí o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E eu, como aí o presidente da Comissão dos Deficientes, aqui da Câmara, não poderia deixar aí, né, de deixar aí esse dia passar em branco. Sem dar aí uma breve palavra sobre esse dia. Bem, esta data foi oficializada através da Lei 11.133, de 2005, e foi criada para reforçar aí em todos os estados brasileiros a importância do debate de diversas propostas e políticas públicas que visam integrar aí essas pessoas na sociedade de forma igualitária. A luta é diária quando se trata de direitos, mas essa data é como um marco, um momento de reflexão e busca por soluções para os problemas que ainda existem. Afinal, mesmo com todas as conquistas, o preconceito e a desigualdade, a exclusão e a falta de acesso a diversos serviços ainda fazem parte da realidade. Por isso, o dia 21 de setembro é importante, pois demonstra que a luta só começou e que, além de comemorar os avanços, é sempre tempo de buscar novas vitórias. Essas foram as minhas palavras nesta manhã aqui. Pela ordem, senhor presidente. Nós gostaríamos de parabenizar o vereador João Coteca pelo trabalho que ele tem feito à frente da comissão e parabenizar também pelas palavras. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de me dirigir ao João Coteca, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência dessa casa. Viu, João? Coteca, te parabenizando, Coteca, pelo brilhante trabalho que você faz, a sua sensibilidade. Nós que também, como profissionais, trabalhamos com segmentos, pessoas que têm deficiência, e os desafios são amplos, né? É para o trabalho, é para a educação, é para a mobilidade urbana, e é uma luta de todo dia. Nós, inclusive, eu até ia deixar para a gente falar isso mais na quarta-feira, mas aproveitando até a data, nós lá do ambulatório de síndrome de Down do Departamento de Saúde da Criança e Adolescente, estaremos na quarta-feira lançando o primeiro jornal escrito sobre síndrome de Down do nosso ambulatório para a cidade de Juiz de Fora. Vai ser um lançamento na churrascaria Brasador, lá no Alto dos Passos, e a gente convida todas as pessoas, quem quiser participar, lógico, cada um por sua conta, obviamente, mas vai ser também um avanço, mais um instrumento, Coteca,
para a gente poder somar forças nessa luta, que é uma luta que a sociedade tem que se sensibilizar e entender que a cidade é feita para todas as pessoas e não somente para algumas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, conte sempre com a gente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy. João Coteca, a Vossa Excelência demonstra todo dia que o tamanho da sua simplicidade é o tamanho do seu coração. Tudo aquilo que você tem feito aqui nessa casa para a pessoa com deficiência é aplausível na nossa cidade de Juiz de Fora. Os trabalhos que o senhor já vem desenvolvendo ao longo da sua vida, que isso não começou só na sua legislatura. O senhor há 30 anos faz esse trabalho em Juiz de Fora, ajudando as pessoas que precisam. Parabéns, Juiz de Fora está a serviço. Juiz de Fora está em boas mãos. A comissão de deficiência dessa casa está na mão do senhor, está em boas mãos. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, também como membro da comissão dos deficientes, acompanho o vereador João Coteca e quero parabenizar o vereador João Coteca pelo brilhantismo, pela competência que Vossa Excelência vem desenvolvendo os trabalhos. O pessoal é altamente preocupado com os problemas em relação às pessoas com deficiência, um bom ouvinte, procura resolver os problemas da melhor maneira possível. Então, como sua parceira, junto à comissão e junto a esta casa, eu quero te dizer que você está de parabéns. Que você continue assim, sempre abrilhantando esta casa. Nosso muito obrigado. Nós passamos a palavra agora ao vereador Juscelio Maria. Senhor presidente Rodrigo de Matos, vereadoras Ana Rossignoli e Sheila, os demais vereadores, o público que nos honra com a presença, os que nos ouvem na rádio, que nos assistem na TV Câmara, o meu muito bom dia. E hoje, para além do dia que comemora-se, ou pensa-se, ou reflete sobre a pessoa com deficiência, é também o Dia Internacional da Paz. E, portanto, a nossa fala hoje vai ser toda voltada para esse mecanismo, para a busca dessa conquista. E então, desde 2001, a ONU comemora esse dia. Muito embora desde 1980, ou melhor, desde 1981 se comemora esse dia. E a partir de 2001 ele foi efetivamente transformado no Dia Internacional da Paz. Eu quero falar de uma história, vereador Kennedy Ribeiro, da importância de nós alargarmos os nossos horizontes, as nossas perspectivas de vida. E para isso me recordo de uma história que é contada ou recontada por várias pessoas, mas eu vou ficar na palavra do grande Rubem Alves, que ele fala que existia um poço muito fundo e escuro, que desde tempos imemoriais eram habitados por rãs. E essas rãs viviam lá sem a chance ou acesso a outros lugares que não a profundeza desse poço. E para elas, aquele poço era o seu universo, até porque eles não conheciam outro espaço que não aquele. Um dia, um pintacilgo, um pássaro voando por ali, viu aquele poço e resolveu, pela curiosidade, vasculhar as profundezas. E, para surpresa dele, ele encontrou essa comunidade de rãs que viviam lá no escuro. E mais surpresas ficaram elas, porque para elas o universo era aquele círculo circunscrito em que elas viviam. E aquele pássaro ali colocava em xeque tudo que eles haviam aprendido até então. Então, o pintacilgo ficou com muita dó de ver aquela situação e começou a contar para eles das riquezas e das grandezas do lá fora, que para essa comunidade era desconhecida. Falou, cantou, mas não adiantou nada. Porque as pessoas estavam presas ao comodismo, estavam presas àquele mundo circunscrito e não tinham nenhuma necessidade ou vontade de alçar ou conhecer novos lugares. Ele resolveu, então, ir embora, mas deixou aquela comunidade empolvorosa, porque tinham, claro, aqueles conservadores enraizados que não queria sequer ouvir o que o pássaro dizia. Mas sempre tem aquele mais astuto, mais
preocupado com o que está chegando e resolveu pesquisar e ver se aquilo de fato era uma verdade ou era uma sandice de alguém que queria transformar para pior aquela comunidade tão calma, tão tranquila e tão submissa. Então, os conservadores resolveram que na próxima visita do Pintacilgo, ele não sairia de lá. E o Pintacilgo voltou para tentar convencer as pessoas do novo e do mundo que tinha lá fora. Mas ele foi preso, foi morto e foi empalhado. Porque, na maioria das vezes, quando chega-se alguma novidade, as pessoas com medo de sair da zona de conforto preferem destruir aquilo que pode ser uma grandeza ou uma abertura maior de horizontes, a ter que dar o braço a torcer e dizer que, para além do mundo circunscrito que a gente vive, existe muitas outras coisas grandiosas. E o Dia Internacional da Paz é para isso, para nós sairmos da nossa zona de conforto e deixar de falar e viver as mesmas coisas para fazer coisas novas e diferentes. Porque eu não posso nunca querer resultados diferentes se eu tenho as mesmas ações, os mesmos pensamentos, os mesmos posicionamentos. A resistência nos impede de abrir espaço para o contraditório, para aquilo que vai muitas vezes aferir se nós temos ou não consistência naquilo que a gente fala. Porque o que incomoda no outro não é o seu fracasso, é o sucesso do outro. Então é melhor derrubar o outro do que se esforçar para chegar lá. E quando a gente fala de paz, a gente fala muito mais do que a ausência de violência. A gente fala de concórdia. E o que é concórdia? É harmonia, é entendimento, é a aplicação daquilo que eu chamo de paz no dia a dia das relações. E hoje, no momento que a gente está vivendo, e eu peço prorrogação regimental, presidente, e hoje, no momento em que a gente está vivendo de dicotomias, de polaridades, de ódios enraizados e propagados, a gente esquece que entre os polos existe um espaço muito grande de negociação, de acordo, de diálogo, de conciliação. Os polos são importantes? Sem dúvida nenhuma que são, mas eles não podem ser a única medida para as nossas ações, para os nossos posicionamentos e para a nossa busca de transformação de mundo e de sociedade. E qual que é o mundo que a gente modifica primeiro? É o mundo interno. Então eu não tenho que brigar para ser melhor que o outro. Eu tenho que brigar e lutar para ser melhor do que eu mesmo. Hoje eu dizer que sou melhor do que ontem e amanhã eu dizer que eu vou ser melhor do que o que fui anteriormente. Assim a gente vai vivendo a vida. Tem um ditado popular que fala que se a gente fica com um olho no passado e um olho no futuro, a gente fica vesgo para o presente. E às vezes as negociações elas estão próximas daqui, estão do nosso lado, mas a gente não vê. E se a gente quer então construir um mundo de paz, que esse mundo comece dentro de nós. Que esse mundo comece nas nossas mudanças de atitudes e nas nossas aberturas para novos posicionamentos. Porque o próprio poeta já diz, o novo, ele sempre vem. Independente da nossa vontade, até porque o filósofo grego diz que o único estado permanente das criaturas humanas é a mudança. Mudamos constantemente e tem mudanças que a gente sequer sabe que está acontecendo. Porque nesse momento que eu estou falando, células estão sendo renovadas. E eu não estou tendo esse controle. Tem um autor que diz também que a nossa mudança interior vai fazer com que a gente pratique a paz. Os atos de harmonia, de gentileza, de delicadeza, de diplomacia. Isso vai ser um dia, doutor Antônio Aguiar, tão natural como é respirar hoje. Porque esse foi um processo também que foi aprendido no desenvolvimento dos reinos. Então, vai chegar um dia que a bondade vai ser tão espontânea que a gente não vai passar pelo crivo da razão, o ato de fazer o bem e estender a mão. E exemplos nós temos muitos. Eu só vou me fixar em um que criou até um conceito, que é o Mahatma Gandhi, que criou o conceito da não violência. Aí, voltando àquela ideia, paz não é só a ausência de violência. É você ceder,
É você renunciar, é você dar passos atrás, é você pedir desculpas, é você dizer você está certo, é você não assumir o protagonismo de tudo. Porque nós não somos detentores de todos os conhecimentos, e por não ser detentores de todos os conhecimentos, temos muito e sempre a aprender. Então, o convite de hoje é para isso. E é também um convite para o dia 23, agora de setembro, numa grande passeata do movimento que tem aqui em Juiz de Fora, liderado pela Laura Santos, que vai acontecer com programação de concentração na Praça do Bairro Santa Cruz. Essa concentração vai caminhar por toda aquela avenida principal, a Simeão de Farias, entrando na JK e terminando num ato muito interessante na Praça de Benfica. Então, estão todos convidados para esse ato. E a gente não pode parar, a gente não pode ficar sossegado. E o Antônio Guiar vai lembrar dessa fala, porque eu, pelo menos, em pouco menos de um mês, já ouvi pelo menos 4 vezes. É um provérbio africano, que diz que uma gazela, toda manhã, quando acorda na savana africana, ela fala com ela mesma: eu tenho que correr, e correr muito e mais rápido do que o mais rápido dos leões para eu sobreviver. O leão também, quando acorda, ele fala que eu tenho que hoje correr mais rápido do que a mais lenta das gazelas para que eu também possa sobreviver. E essa é a ideia, né? Não importa o momento ou a hora. Ao acordar, corra. Corra, porque o mundo não nos espera. E cabe a nós, então, construir isso que a gente chama de ambiente, não só de paz, mas de concórdia. Bom dia a todos e excelente final de semana. Nós agradecemos ao vereador Juscelio, parabenizamos pela fala. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu vou corroborar com as palavras do nobre vereador a respeito da mudança, né? Nós esperamos muito que esse Estado, esse país tenha a mudança necessária, né? Para a gente caminhar num rumo correto de correções de atitudes, entre outras coisas. Mas eu venho só despertar para todos nós ficarmos atentos no Estado de Minas Gerais. Quando eu falo para vocês que a gente tem que se preocupar e a coisa acontece, inicia-se aqui no nosso município. Foi decretado aqui, pelo nosso nobre governador de Minas Gerais, o decreto 47488. Ele é de 14 de setembro. Antecipação do ICMS da distribuidora de energia de Minas Gerais. São 300 milhões. Qual que é a situação que eu quero que vocês se despertem? Se dia 5 de outubro os funcionários públicos foram pagos no 5º dia útil, foi utilizado por isso daqui. Isso é uma vergonha para o Estado de Minas Gerais. Tá? Isso, para mim, é uma campanha. Com a palavra, vereador Fiorino. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, eu não entendo a estranheza do colega que me antecedeu, porque já se sabe, e o governo, muito antes, pelo contrário, é o primeiro a abrir as suas próprias contas e demonstrar que enfrenta uma crise fiscal sem precedentes na história de Minas Gerais. Crise essa que isso foi diagnosticado no início do governo Pimentel, herança maldita do governo que antecedeu. O mesmo governo que agora quer voltar se dizendo bons gestores. Eu não quero entrar no debate eleitoral, mas diante de uma alfinetada dessas, é impossível a gente ficar calado, né? O governo está vendendo a janta para comprar o almoço e vice-versa. É essa a realidade que Minas Gerais hoje tem, ninguém está escondendo isso, né? Isso só vai mudar se houver mudança também em nível federal. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Com a palavra, vereador Fiorino. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos assiste em casa pela TV Câmara e nos ouve pela Rádio Câmara. Senhores vereadores, nós aprovamos aqui, essa casa aprovou essa semana um projeto que nós, com a preocupação nas creches, de ter uma pessoa, 2 pessoas treinadas para socorrer essas crianças, um projeto de minha autoria e também da delegada Sheila. O nosso projeto visa o seguinte, que pelo menos essas creches tenham
2 funcionários habilitados a atender crianças com um acidente grave. O senhor sabe muito bem que é frequente essas coisas, inclusive no seio da família, no lar nosso acontece isso. E eu queria também esclarecer que nós tínhamos uma proposta para que isso também atingisse as creches públicas. Mas fomos alertados pela Procuradoria que isso aí seria inconstitucional, então resolvemos e decidimos, para o projeto não ser vetado, retirar esse parágrafo do artigo 1º, deixando então creches privadas. Bom, fica obrigado as creches ou centros de educação infantil privados a capacitar no mínimo 2 funcionários em curso de primeiros socorros, para atender a situações que exijam intervenção imediata em caso de acidentes com crianças. Esse pessoal pode ser treinado pelo Corpo de Bombeiro, pela Secretaria de Saúde e pelo SAMU. Necessariamente não tem que contratar ninguém. São os próprios funcionários, que é o ideal. Eu queria então passar aqui um videozinho, rapidinho, não é vídeo, né? Um vídeo, se puder, eu vou passar. Porque isso não vai servir só para... Eu me propus a colocar esses slides aqui, vai servir para todos nós. Porque nós todos podemos passar por uma situação dessa, de socorrer um adulto também, principalmente um adulto engasgado, que não é coisa incomum, não. As pessoas morrerem engasgadas com um corpo estranho. E a criança, ela corre muito maior risco disso aí, porque é uma criança que, às vezes, está brincando, está rindo, está com um docinho na boca, uma bala, um pedacinho de carne, e ela pode engasgar, igual aconteceu com a criança que morreu sufocada com um pedacinho de salsicha. Então, por favor, podia passar então o primeiro slide, por favor? Olha bem, aqui nós colocamos ali para o pessoal entender que tem um corpo estranho obstruindo ali a traqueia de uma pessoa. Pode ser um adulto, como pode ser uma criança. Aquele corpo estranho ali, do tamanho que ele está ali, se não for retirado imediatamente, a pessoa vai morrer. Ela vai morrer asfixiada. E o adulto, a criança não, mas o adulto, quando engasga com alguma coisa, a primeira reação que ele tem é de levar a mão aqui e fazer isso. Então, nós, sabendo disso, se vê uma pessoa que estava alimentando, comendo e aquela cara de espanto, levando a mão no pescoço, você pode deduzir que ela está engasgada. Então, nós temos que proceder. Se alguém souber socorrer essa pessoa, vai salvar a vida dela. O próximo slide é parecido com esse. Está vendo ali? Ali atrás nós temos um corpo estranho. É mais ou menos igual, não tem muita diferença. A via digestiva, a via respiratória, ali está no esôfago, lá de trás, aqui na frente está na traqueia. No esôfago não tem muito problema, que vai fazer a endoscopia e retira o corpo estranho. Hein? Se uma criança, por exemplo, ela deglute uma moeda, isso aí é frequente na nossa prática clínica. A criança aspirar moeda, bateriazinha de brinquedo, prego, parafuso, isso tudo acontece. No esôfago não vai morrer não, porque vai para a endoscopia e é retirado com muita tranquilidade. Isso aí não tem problema. O problema é a via respiratória. Então, qual o procedimento se a gente tiver um conhecimento para ajudar uma pessoa dessa a salvar? Próximo. Olha bem, se uma pessoa estiver junto, ela pode, às vezes, com um tapa nas costas da pessoa, ela pode expelir esse corpo estranho. Você imagina que nosso pulmão está cheio de ar. Se eu dou um tapa com uma certa força, esse ar que está lá dentro ele tem que sair e o corpo está na frente e vai ser expelido. Mas o pior é quando nós estamos sozinhos, que você não tem ninguém para te ajudar. Então tem aquela manobra ali, que você pega uma cadeira e procura fazer uma força com essa região aqui do abdômen na divisa com o tórax, que você comprime o pulmão e pode expelir um corpo estranho, como mostra aqui nesse slide. Isso aí, quem sabe disso, pode salvar a vida dele. Uma coisa simples de fazer, né? Próximo. Outra manobra também que pode ser feita com a própria mão, que eu vou mostrar depois, quando tem a ajuda de alguém, que comprime a parte de baixo do tórax e o corpo estranho é eliminado. Próximo. Ali, mostrando a posição de uma mão, no meio do slide, tem 2 mãos, uma fechada e a outra nessa posição, e vai por trás da pessoa e faz uma força boa, uma força com vigor, vigorosa, e também salva uma vida. Próximo.
São slides parecidos. Ali a mesma coisa, de uma criança maior, uma criancinha menor em pé e a pessoa por trás dela fazendo a mesma manobra. Próximo. Ali, esse é o caso mais dramático, que são os lactentes, as crianças menores de 1 ano de idade, que frequentemente chegam no pronto atendimento, né, Antônio Guerra? Chega no pronto atendimento, que engasgou com mamadeira, que engasgou com um pedacinho de pão, e o SAMU é acionado. Muitas vezes nós vimos história por aí que o SAMU salva uma criança por telefone, manda por telefone, salva uma criança, orientando, o SAMU faz isso. Bombeiro também, né? Então, ali, mostrando, não dá para ler que as letrinhas estão miudinhas, mas só mostrar uma posição que vai pegar a criança, que está engasgada, colocar sobre o joelho e fazer esse movimento de tapinha nas costas dela, que, na maioria das vezes, vai salvar a criança. Dificilmente a gente vê que morreu uma criança que recebeu socorro. Só aquelas mesmo que a mãe, coitadinha, não sabe fazer nada. Próximo. Olha ali, esse movimento ali, coisa simples de fazer, né? Quer dizer, é um conhecimento que ninguém tem dúvida, não tem dificuldade para realizar, saber fazer salva uma criança, né? Próximo. Ali a mesma coisa, mostrando, inclusive, fazendo nas costinhas e depois também fazendo massagem na frente do tórax, que também vai ajudar muito. Todas essas duas manobras são maravilhosas e são milagrosas aí para salvar a vida. Próximo. Ali uma criancinha maior, deitada no chão, todas as manobras mais são semelhantes. Essa manobra de Heinrich, esse cara que bolou isso aí, e depois disso muita gente não morre por corpo estranho aspirado. Próximo. Uma criancinha menorzinha, a pessoa agachou. Estou mostrando as várias variedades de posições, de manobras que podem ser feitas. Próximo. A mesma coisa, um adulto ali por trás do outro fazendo essas manobras. Próximo. Tem como passar um vídeo? Vai ser difícil? Dá para fazer? É rapidinho, esse vídeo tem 30 segundos, 1 minuto. Não vou demorar aqui, não. Pode ficar tranquilo. Ó. Pode ficar tranquilo que eu vou demorar. Tá gostando? Obrigado, vou continuar então, agora está terminando. Outra coisa também que é muito comum, né, Antônio, é a queimadura, né? Isso é a coisa mais frequente que nós temos na pediatria. Tem adulto também, lógico, tem adulto que chega gravemente queimado no hospital, mas criança é todo dia. Na Santa Casa não passa uma semana sem uma criança que foi acidentada em casa com queimadura, ou feijão quente, água quente, mamadeira quente. E essas crianças acidentam dentro da cozinha. Dos acidentes domésticos, 80%, né, Antônio? Ocorre dentro da cozinha. Então, na cozinha, eu estou falando isso aqui, inclusive, até é bom para o pessoal de casa, né? Nós todos aqui estamos vendo isso, mas tem mãe vendo isso em casa, tem, né, pessoas de escola, professores vendo isso. 80% ocorre dentro da cozinha. Então, na cozinha não é lugar de criança, tem que pôr uma portinha, tem que pôr uma proteção para não entrar. Por quê? O pai e a mãe deixam a criança lá na sala, brincando, vai pegar uma panela quente, a criança já está atrás dela, não viu, pisou na criança, é o que acontece todo dia. Pedi prorrogação regimentar? Já está chegando aí? Concedida. Então, não pode chegar na cozinha. Então, nós temos vários tipos de queimadura, eu vou me limitar a ser rapidamente e falar sobre isso. Nós temos queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Só ali orientar o pessoal de casa e nós todos aqui, quando há uma queimadura, nós não colocamos nada em cima da queimadura, não pode colocar, o pessoal coloca pasta de dente, café, pano queimado, isso só vem agravar o atendimento, né? E o curativo vai ser feito posteriormente. Então, queimou, o que nós fazemos? Água corrente, não é água gelada não, senão a criança pode ir uma hipotermia, queimou muito, joga água gelada, mais água de Ele já havia pedido, já havia sido concedida a prorrogação. Então, você coloca água fria, porque tira a dor imediatamente, e até chegar ao socorro ou levar uma criança para o atendimento, coloca-se uma compressa molhada.
e vai para o hospital. Não se coloca nada. Isso é que é importante. Por quê? A criança chega, quando eu vejo, passou pasta de dente. Para tirar aquilo é doloroso, tem que levar anestesia, e se não tiver nada em cima da lesão, é muito mais fácil de fazer um debridamento, uma limpeza, e fica um curativo e remedinho para a dor. Então, essa é a primeira ideia do queimadura de primeiro grau. Próximo slide. Uma queimadura de primeiro grau é aquela que a criança tomou um sol a mais, uma aguinha morna, mais quente, que não tem uma bolha, só tem um vermelhidão, mas dói pra caramba. A dor de uma superfície, uma queimada superfície, é muito grande. Quando queima muito, o terceiro grau já não dói. Por que não dói? Porque já queima a terminação nervosa. O nervo que leva a dor lá para o cérebro já está todo lesado. Então, uma queimadura grave e extensa não dói. E uma coisinha dessa aí dói pra caramba. Para tirar uma dor daquela ali, até chegar no hospital, põe numa vasilha com água de torneira, já melhora a dor muito, ou quase fica sem dor, até receber o primeiro atendimento e não passar nada. Próximo. De segundo grau, é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. No momento, não romper a bolha, vocês vão ver que tem uma bolha, não colocar nada em cima, água fria, pano úmido e leva para o hospital. Só um médico, no caso não vai ser o pediatra, vai ser um cirurgião plástico, que vai tomar as devidas providências quando tem que fazer algum curativo mais profundo. Superficial, não. Superficial, a gente faz, segundo grau também. Próximo. Aquela ali tem uma bolha. Aquela ali é uma queimadura de segundo grau. Ela pode ser profunda e pode ser superficial. Quando ela é profunda, aí é mais grave. E quando ali também é localizado, é uma lesão pequena. Mas imagine aquilo ali numa área grande do corpo, cheia de bolha. Pode levar a pessoa a desidratar, a desequilíbrio hidroeletrolítico, pode morrer. Lógico, se for muito extensa a lesão. Então, no momento, ninguém vai mexer naquilo ali, leva para o hospital. O terceiro grau, que é mais grave, né? Pode passar o próximo. A mãe até estranha, que não vai doer muito, que queimou tudo, queimou até o nervo. Limpeza com água, só isso, água. E um paninho ali, se tiver uma gaze esterilizada, é melhor ainda, porque é uma lesão já com solução de continuidade da pele. Se levar uma bactéria para ali, já é pior. Então, a proteção com água, se não tiver, vai de paninho branquinho, limpinho, põe em cima, leva para o hospital. Vou deixar só um slidezinho para ver. Próximo. Isso aí é uma lesão mais grave. Passou muito rápido, tá bom, não tem problema não. É uma lesão profunda. Tá. Quando coloquei esse slide aí, eu tinha umas pessoas comigo, nossa senhora, que coisa horrível, né? Mas aí, então, eu me limitei a não colocar uma coisa maior, né? Uma lesão maior ou em diversas partes do corpo. Deixei só aquilo ali para ver que isso aí vai levar, às vezes, um enxerto de pele, a recuperação é muito demorada. Bom, essa aí que eu queria falar sobre o nosso projeto, que é de minha autoria e também da delegada Sheila, o projeto nós fizemos em conjunto. Senhor presidente, também, senhores vereadores, aqui eu quero parabenizar o nosso presidente da comissão com pessoa com deficiência. Tem feito um trabalho, ele é caladinho assim, mas o homem não é mole não, trabalha pra caramba. Onde é que você vê, o João Coteca está defendendo os interesses das pessoas com deficiência. E nós da comissão, nós somos, eu, o João Coteca, né, o Wagner, e tem aqui o suplente, que é o Júlio Obama. Hein? Tem também o Quente, aí não estou lembrado, também está, né, Quente? Com pessoa com deficiência ou não? Não, dá não. Porque eu, você, o Wagner e o João Obama, e o Júlio Obama. Mas só para lembrar que essa casa aqui está sempre preocupada com as pessoas com deficiência. Vários vereadores aqui têm projetos, têm leis já aprovadas nessa casa, direcionada às pessoas com deficiência. E hoje, como é o dia que nós temos que nos preocupar com todos eles, que merece toda a consideração, que nós, um dia também, quem sabe, pode acontecer isso com qualquer um de nós, podemos um dia necessitar de ajuda de alguém. Então, vou ler aqui só, para não, porque o meu tempo está terminando, só a ementa de projetos meus que já são leis. É a Lei 13.644, assegura aos usuários do transporte público municipal com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de embarque e desembarque por qualquer porta do coletivo e dá outras providências. Esse projeto nós vamos fazer nele essa lei, vamos ter que fazer uma modificação nela.
Segundo, a Lei 13.496 dispõe sobre reserva de vagas para pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade em todas as áreas de estacionamento aberto. Só estou terminando, só um minutinho. Ao público de uso público ou privado, de uso coletivo em vias públicas do município de Juiz de Fora. O terceiro é a Lei 13.754, dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados, aprovamos agora, essa semana, dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares do município de Juiz de Fora se disponibilizarem carrinhos de compras adaptados às pessoas com deficiência e da outras providências. Tem uma lei que já também da autoria minha e do vereador Kennedy, que é com relação ao cartão de identidade e do também vereador Marlon. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Fiorilo. Fiorilo, parabenizamos você e a Sheila pela lei. Os engasgos são muito mais frequentes. As queimaduras na infância, realmente, os acidentes dentro de cozinha são até muitos por descuidos, né? Cabo de panela voltada para o lado de fora. Mas eu já tive que ajudar uma pessoa engasgada num estabelecimento em Juiz de Fora, e nós já tivemos notícia de óbito de pessoa em Juiz de Fora, a pessoa engasga com um pedaço de carne, e o que nunca deve ser feito é você enfiar a mão nessa garganta para tentar pegar isso, porque ao você fazer isso, você pode movimentar esse conteúdo aí sim, para a região mais baixa, tamponar a traqueia e levar esse indivíduo para o óbito. A manobra de Heimlich, que é uma manobra que é mundialmente conhecida e aplicada, e eu acho que todo mundo pode aprender essa manobra, porque, às vezes, dentro de casa, nós mesmos podemos ter necessidade, mesmo não sendo médico, de atuar dessa maneira para tentar salvar uma vida. Pela ordem, vereador presidente. Kennedy Ribeiro. Quero parabenizar ao Fiorilo, delegada Sheila, por esse brilhante projeto, muito importante, vai salvar vidas. Fiorilo também é uma pessoa que a gente vê quantos trabalhos prestados você tem aqui no nosso município, né, Fiorilo? Suas leis, que leis boas, né, que vêm de encontro à necessidade das pessoas. O senhor está de parabéns, o senhor é um exemplo aqui para nós nessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, doutora Sheila. Da mesma forma também, parabenizar o vereador Fiorilo, agradecer pela oportunidade de estar apresentando junto com ele esse projeto de lei tão importante. Eu gostaria rapidamente de contar uma experiência que eu tive relacionada a isso. Todos sabem que eu tenho trigêmeos, eles nasceram muito prematuros. No primeiro dia que eles foram para casa, eu fui... É normal, né? Aquelas remedinho Protovit, ele é grosso, ele é denso. Era meio ml da medicação, de tão pequenininho que eles eram. E quando eu injetei com uma seringa na boca do André, ele engasgou, e eu não tinha percebido que ele estava engasgado. A gente, eu que tenho conhecimento superficial, lógico, sobre primeiros socorros, até que eu aprendi na polícia, às vezes a gente tem algum cursinho ou outro, né? Foi isso que salvou a vida do meu filho. Se eu não tivesse, certamente hoje ele não estaria conosco, tá? Eu fiz os procedimentos adequados, mesmo assim, só para concluir, senhor presidente, mesmo assim, né, eu morava a 3 quadras do hospital, foi a conta de eu chegar no hospital, depois ele ficou um certo tempo entubado na UTI, mas não teve nenhuma sequela, graças a Deus, e sobreviveu. Se não fosse aquele primeiro atendimento, certamente ele não estaria conosco hoje. Perfeito, doutora. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Mello, e a seguir o próximo orador, vereador Betão. Parabenizar os vereadores, né, o doutor Fiorilo e a doutora Sheila, a respeito desse projeto. Porém, me deixa muito preocupado, porque na rede pública também nós temos pessoas igual na rede particular, não é isso? E eu acho que ele deveria ter sido abrangido, acho que foi orientado a retirar, né, porque, por causa da inconstitucionalidade e tal, mas eu acho que a Secretaria de Educação poderia colocar esse projeto também em andamento dentro das escolas públicas, até porque não haveria gasto algum para as escolas municipais do nosso município, porque o Corpo de Bombeiros, ele faz esse treinamento gratuito. Então, basta o querer do contato da Secretaria de Educação com o bombeiro militar,
que ele vai lá e aplica o treinamento aos professores gratuitamente. Então não haverá gasto, não é isso? Então fica aí a dica para a secretária de Educação, já que os novos vereadores não puderam colocar as escolas municipais, que faça esse projeto funcionar nas redes municipais. Perfeito, vereador. Pela ordem, vereador Fiorilo. Senhor presidente, realmente o nosso projeto contemplava também as creches públicas, mas fomos orientados pelo nosso jurídico aqui que isso é inconstitucional e ilegal. Eu prontamente retirei o parágrafo único do artigo 1º, que coloca assim, ó, as creches ou centros de educação infantil, públicos que não possuam servidores capacitados, estarão obrigados a tê-los. Então, preferi retirar para que o projeto seja aprovado, que não seja vetado pelo Executivo. Perfeito, vereador, mas a ideia do sargento Melo, mesmo sem essa condição constitucional, mas a Secretaria de Educação poderia entender que essa medida, aperfeiçoar, adquirir conhecimento, não faz mal a ninguém, aumenta a segurança, eu acho que é de bom tom. A ideia pela ordem, vereador Juscelio Maria. Senhor presidente, eu ia por esse caminho mesmo, que eu tinha até conversado com o Fiorilo, porque eu achei muito estranho cobrar das creches particulares e não atender as creches municipais, que são tão ou mais necessitadas desse tipo de atendimento do que creche particular. Porque creche particular, querendo ou não, já tem toda uma assistência para lá de especial. Então, eu conversando com o Fiorilo, ele me disse do caráter opinativo, isso a gente tem que ter muita atenção, do parecer da Procuradoria dizendo da inconstitucionalidade. O negócio é levar para diante e, de alguma forma, envolver, ou essa casa, né, promover algum encaminhamento, o sargento Melo já até falou da possibilidade do Corpo de Bombeiros, para que as creches municipais e as conveniadas com o poder público não fiquem desamparadas desse serviço que a gente viu que é de extrema importância. E, vereador Fiorilo, eu acredito que o senhor pode, em outros momentos, trazer outras explanações tão didáticas e importantes e fundamentais como essas, porque eu reputo isso que o senhor fez aqui hoje como de utilidade pública, não só para nós, vereadores que estamos aqui, mas para aqueles que nos ouvem na rádio e nos assistem na TV Câmara. Assuntos como esses, eu acho que diariamente poderiam ser veiculados aqui nessa casa para informar e dar conhecimento à população. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, agradecendo e cumprimentar os vereadores, a vereadora, doutora delegada Sheila, vereador Fiorilo, também Vossa Excelência contribui muito, porque também dentro da sua competência, que é muito grande no tratamento das nossas crianças, mas também falando sobre o que o vereador Juscelio disse, independentemente se o projeto não pode contemplar tudo aquilo que nós achamos que deveria ser contemplado, mas esse papel de ilustrar, mostrar para as pessoas que acompanham aqui essa casa, o trabalho dessa casa, conforme fez o doutor Fiorilo, assim, num brilhantismo total, e com a sua informação também, doutor Antônio Guilherme, que também tem essa competência, eu acho que ajuda em muito as pessoas, mães, pais, que num momento de dificuldade possam ter a fala do doutor Fiorilo ali, mostrando também como é que se age, para que tomem os procedimentos legais iniciais, para que possam dar condições de fazer um salvamento ali num problema de emergência. Então, parabéns ao doutor Antônio Aguiar, ao doutor Fiorilo, à doutora Sheila, por esse projeto e a ilustração da forma que foi feita ali com muita propriedade. Parabéns. Obrigado, vereador Pardal. Pela ordem, sargento Melo, e o Betão, vamos seguir, que o vereador já está aguardando aqui. Pode falar. Pela ordem, vereador, e logo seguir o Betão. Eu fico pensando assim, a gente consegue se envolver nos órgãos particulares com uma facilidade muito grande, com assuntos pertinentes, né? A gente consegue lá interferir no dia a dia de alguém que tem uma creche particular, a gente consegue interferir e fazer alguma coisa. E no setor público, que tem o Estado, o município e o governo federal, a gente não consegue alinhar essa força para trazer o bem para a comunidade, né? Acho que isso não precisava nem estar sendo discutido aqui. Acho que a própria secretaria pode puxar esse assunto, né? Até mesmo utilizar um órgão estadual, que é o bombeiro, e fazer esses projetos nos colégios municipais, não é isso? Aproveitar aqueles momentos que tem lá dos treinamentos dos professores, das pessoas que estão no dia a dia, né? Até mesmo os cantineiros, né? As pessoas que estão lá, fazer esse treinamento, é gratuito, eu acho que não custa nada a gente puxar isso. Vou pedir posteriormente
para o senhor ver se faz contato com a Secretaria de Educação, para a gente alinhar o bombeiro e a Secretaria de Educação, ver se faz esses treinamentos, fazendo mesmo que por fora, sem documento. Com a palavra, vereador Betão. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Antes de entrar aqui no assunto que eu pretendo, que me fez subir aqui a essa tribuna, fazer duas observações aqui a respeito das falas, né, dos projetos que os vereadores apresentaram. Esse projeto do doutor Fiorilo e da delegada é um projeto interessante. Ele já foi alvo de debate há anos atrás, antes mesmo de nós sermos aqui vereadores, né, vereador Fiorilo? Nós estamos aqui desde 2009, completando 10 anos, não é isso? E, na época, houve uma discussão a respeito do assunto, que o melhor seria que tivéssemos técnicos de enfermagem em cada escola, porque a pessoa, ao adotar o procedimento, um professor, uma secretária escolar, ou alguém, um ambiente escolar, e que ocorreu um equívoco, né, nesse procedimento, já que ela não é uma especialista, né, na área de saúde, ela depois pode sofrer sanções, né? Essa discussão ocorreu, na época, eu me lembro, e acabou que paralisou, eu não me recordo aqui de quem era o projeto, mas era um projeto muito semelhante, né? Então, teve esse cuidado, né, para que os profissionais da educação não fossem responsabilizados por algum procedimento errado na hora de tentar salvar a vida e ser responsabilizado por isso. Então, o melhor seria que tivesse um técnico de saúde, ou algo de enfermeiro, uma enfermaria em cada escola, como em algumas escolas já possuíam, né, para prestar os primeiros socorros, né? Mas nós estamos votando a favor do projeto, vamos ver como que ele vai evoluir depois lá na secretaria, com a prefeitura, e como que pode ser resolvido esse problema. O segundo, como que é curioso o período eleitoral, né? Quando a gente está numa Assembleia Legislativa como essa aqui, uma Câmara, né? Imaginem, um governo do Estado numa forte crise com atraso de pagamento de salários. Crise essa provocada pelo estrangulamento que o governo federal do golpista Michel Temer tem feito aos governos e mandando adotar medidas que resultam em demissões de servidores, em congelamento de salários, até mesmo em diminuição de salário. Então, o governo estadual, aparentemente, está resolvendo uma situação para colocar em dia o pagamento dos salários e a pessoa critica o procedimento que o governador está adotando por ser um período eleitoral. Então, para ele, o período eleitoral, se pagar em dia, está fazendo campanha. Para esse mesmo vereador, se ele não pagar em dia, é melhor, porque também está fazendo campanha para o candidato dele. É muito curioso essas situações. Então, acho que a gente tem que ter peso, né, pesar exatamente o que está acontecendo aqui na cidade, né, no Estado, né, tentar resolver o problema e não criticar aquilo que vem sendo feito para resolver essa situação. Senhor presidente, eu queria ainda... Ontem estive com diversos trabalhadores da Impave, secretário de governo, presente aqui hoje na nossa plateia, e reclamavam que uma boa parte dos trabalhadores da Impave estão tendo que ficar parados dentro da empresa porque não tem asfalto para poder estar trabalhando e fazer o recapeamento da cidade, nos buracos, né? E quem está rodando na cidade aí toda, né, como todos os vereadores fazem, deve estar percebendo que tem áreas aí que estão extremamente degradadas do ponto de vista do asfalto, né? E os trabalhadores parados porque não tem, né, a matéria-prima para poder estar fazendo esse recapeamento. Nós vamos entrar, então, com um pedido de informação, presidente, para poder entender o que está acontecendo exatamente, por que está faltando a matéria-prima, qual que é a situação efetiva da Impave. Nós já tivemos uma discussão aqui, é uma empresa que vem sendo sucateada, né, os caminhões, os ônibus, em condições bem complicadas, né, do ponto de vista da estrutura física. Então, nós vamos estar apresentando esse pedido de informação, que a Prefeitura nos dê a resposta, até para a gente poder estar dialogando com os trabalhadores. Por fim, senhor presidente, já pedindo a minha prorrogação regimental,
Eu queria repercutir ainda a audiência pública do vereador Juscelio ontem, né, que trata da questão do período de chuvas, né? Eu fiz uma colocação aqui, que eu tinha pouco tempo para falar, e nem todos os vereadores estavam aqui. Eu relatei aqui ontem uma situação que foi criada a partir da coleta de lixo noturna, em Juiz de Fora, que é uma coleta interessante, porque você desbloqueia as vias naquele período de rush, né, que nós temos aqui. Então, você tem uma parte da cidade que a coleta é feita durante o dia, outra parte ela é feita durante a noite. Em que pese que, quando eu falo à noite, é à noite mesmo, né, 11 horas da noite, meia-noite, vai por aí afora, que às vezes acaba até acordando todo mundo que mora naquelas proximidades ali. Mas o problema é que, principalmente na área central, né, Juiz de Fora, que tem um terreno extremamente acidentado, né, nesses bairros, o lixo é colocado para fora por volta de 5, 6 horas da tarde, e no período de verão, um período de maior índice pluviométrico, que acaba carreando esse lixo que é colocado para fora para os bueiros, né, causando um grande entupimento e provocando o alagamento de várias ruas. Eu tenho dito isso todos os anos, me lembro, tem 4 ou 5 anos tem uma coleta noturna aqui, né, 5 anos aproximadamente. Isso vem acontecendo todos os anos. Na região que eu moro lá é exatamente isso. Piorou muito as enchentes ali, os alagamentos, não vamos dizer enchente, né, são os alagamentos naquela região. E eu acho que a Prefeitura dá pouca importância a essa situação que nós estamos falando. Talvez nem todos consigam observar, dependendo do local que mora, mas posso garantir e vou tentar fazer um flagrante nesse período chuvoso agora, se não for resolvida essa situação antes. É como acondicionar o lixo nesse período, né, que nós vamos entrar agora, depois da primavera aqui e verão, durante o período da coleta noturna, né, nos dias que é feita essa coleta de lixo. Eu vou tentar fazer esse flagrante, não é difícil de fazer. O lixo entope os bueiros, o alagamento, e depois todo aquele lixo espalhado pelas ruas centrais aqui da cidade. Então, chamo a atenção dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, que se tiver um flagrante sobre essa situação, também procurar filmar, para a gente trazer aqui, para poder mostrar ao público e mostrar e insistir com a Prefeitura de que há necessidade, né, de se tomar uma providência sobre essa situação. Senhor presidente, sem precisar usar todo o meu tempo, te agradeço. Nós agradecemos ao vereador Betão. Um minuto só, vereador Marlon, eu vou lhe passar a palavra. Só com relação ao assunto anterior, viu, vereador Fiorilo? Vereador Fiorilo, no assunto anterior, eu me lembrei aqui que existe um fato ocorrido ano passado em São Paulo. Uma criança de nome Lucas se engasgou com uma salsicha de um cachorro-quente e veio a óbito por asfixia mecânica. A família iniciou um movimento nacional. Várias cidades no Brasil já têm leis parecidas com essa, aplicado genericamente, mas o Congresso Nacional já aprovou a lei, ela encontra-se no Senado para aprovação, que chama-se Lei Lucas. Essa lei, ela impõe que todos os estabelecimentos de ensino no Brasil, principalmente ensino infantil, tanto privado quanto público, tenham treinamento de pessoal para essas situações. Então, provavelmente, nós teremos, dentro de algum tempo, essa lei já dentro do âmbito nacional, o que fará com que Juiz de Fora tenha também que aplicá-la nas escolas públicas. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira, e a seguir, vereador Fiorilo. Você passa para ele a ordem? Sim. Então tá, pela ordem, vereador Fiorilo. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, me dirigir ao vereador Betão, que nesse projeto nosso consta o seguinte, olha bem, ao final, o parágrafo 1 do artigo 2º, ao final de cada curso, deverão ser conferidos certificados de aprovação aos capacitados. Quer dizer, não vai ser uma coisa assim muito jogada, não. A pessoa vai ser treinada e vai receber um certificado para isso. Porque são procedimentos simples, né? Não tem assim... é muito difícil uma pessoa socorrer uma pessoa engasgada e cometer um acidente ali. E ela vai receber um certificado também que ela está apta a fazer aquele procedimento. Esse esclarecimento eu queria deixar aí. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Com relação à questão da coleta noturna, concordo com o vereador Betão. Quando a gente criou, né, a coleta noturna na gestão de 2013 do prefeito Bruno Siqueira,
para solucionar em parte as questões do trânsito, mas, enfim, ela gerou um outro problema. Mas a gente tem que chamar a atenção para o cidadão para evitar com que ele coloque, se a coleta da rua dele ela é noturna, evitar com que coloque aquele resíduo na parte do dia, durante a tarde, o mais próximo possível do horário da coleta. Então, a gente tem que realmente, eu sugiro um requerimento nosso para que se intensifique essa educação do cidadão em colocar mais próximo do horário para que a gente amenize esse problema. O problema existe, sim, um problema sério, grave, mas tem que facilitar essa interlocução. Caminhão coletor, cidadão, o horário dele colocar o resíduo para que a gente amenize esse problema. Pela ordem, vereador Sargento Mello, a seguir com a palavra, o vereador José Márcio. Eu ouvi no nobre vereador Betão a respeito do engraçado do período eleitoral. É muito engraçado mesmo essa situação do período eleitoral. Porque nós estamos recebendo atrasado, as dificuldades desde 2016. E chega agora, em outubro está aqui, não é isso? Pede-se antecipação, né, porque as dificuldades já vêm há muito tempo, para se pagar as contas do Estado antes da eleição. É isso que eu quero despertar na população. Não é trazer a desinformação achando que a gente é bobo, não. A verdade é essa, né? Antes do dia 7 de outubro, que a votação é dia 7. Só quero despertar, né, a comunidade de fora, a sociedade toda, e também o povo de Minas Gerais, que nós temos que ficar atento com essas jogadas políticas. É tempo de mudança. Não podemos aceitar isso. E a verdade é essa. Agora, ficar colocando palavras que não são colocadas por nós é muito fácil. Eu quero saber justificar por que agora está querendo antecipação do ICMS da CEMIG. Pela ordem, vereador Juscelio, e a seguir pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Presidente, eu quero voltar à questão do lixo, que o vereador Betão falou. Mas o problema, vereador Betão e vereador Marlon Siqueira, o problema do lixo não é só noturno. Porque muitas vezes as pessoas recolhem os lixos no horário diurno, faz aqueles montes para facilitar a coleta, mas eles só vão recolher de fato aqueles montes à noite. Falo isso dos bairros Caiçaras, do bairro São Pedro e do bairro Santos Dumont. Eles passam pelas 8 da manhã, mais ou menos, né, recolhendo, fazendo montes maiores, mas só vão recolher aqueles montes maiores lá pelas 5, 6 da tarde, às vezes até mais tarde da noite. Então, não é só a pessoa ou o cidadão fazer o seu serviço e a prefeitura não fazer. Se é para de manhã, é de manhã. E se é para a noite, é à noite. Eu, pelo menos, lá nesses bairros que eu citei, eu posso dar de exemplo, porque um é a casa da minha mãe e eu saio de manhã, 7 e poucas, coloco lixo. Às vezes eu volto 3, 4 horas da tarde, ou até mais tarde, o lixo ainda está lá. Então tem que se preocupar com isso também, com a coleta diurna. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, está, de fato, difícil entender a posição do vereador Sargento Mello. Então, eu posso depreender que ele quer que os servidores continuem recebendo com atraso, com as dificuldades todas que nós acompanhamos ao longo desses últimos anos. É isso que ele quer? Para facilitar o caminho de volta, porque não tem mudança nenhuma, né? Se é para entrar um pouquinho no debate eleitoral, não tem mudança nenhuma. Quem quer voltar a governar o Estado é quem deixou o Estado nessa calamidade pública financeira, né? Então, ele quer, com o sacrifício dos servidores, inclusive dos colegas de farda dele, pavimentar o acesso do retrocesso em Minas Gerais. É isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Antes de fazer um comentário sobre o problema do lixo ainda, só, gente, os colegas vereadores todos, o povo não está mais bobo, não. Deixa a coisa evoluir. O povo está muito mais esperto, está acompanhando o nosso trabalho, dos deputados estaduais, federais, senadores. Você não tem a noção que o povo tem uma capacidade de avaliar o que tem sido feito, o que foi feito, o que se vai fazer, o que se promete fazer. Então, assim, podem ficar tranquilos que a população está muito esperta e de olho em todos nós, não tenham dúvida disso. Voltando um pouquinho, só para falar, o atual vereador Marlon fez um trabalho muito importante lá no Deilurbe, mas concordo com ele também, porque não adianta, o vereador Betão se posicionou muito bem ali também com essa preocupação, mas a conscientização da população é fundamental para isso, não adianta.
Porque eu me lembro do bairro Nossa Senhora Aparecida, o bairro que eu tenho a honra e o prazer de morar. Quinta-feira foi o último dia que se fez a coleta, porque na sexta foi feriado. Só complementando, senhor presidente, na sexta foi feriado, então, segunda, quarta e sexta, na sexta não teve a coleta. Teve um trecho do bairro ali, na rua Nossa Senhora Aparecida, mas foram se colocando um volume, sabendo que na sexta não tinha coleta, por causa do feriado. Então, assim, estendeu todo aquele volume de lixo ali, porque todo mundo tira o seu problema de casa para poder levar lá para o problema da rua, né? Então, ficou sexta, sábado, domingo, na segunda, que foi outro dia que passou sendo feita a coleta. Então, assim, é lamentar, né, porque realmente tem que ter o dia. Não sei se poderia, num dia feriado, pudesse também estar sendo feito o recolhimento, porque fica dentro de casa também é complicado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Márcio. Só para complementar Pela ordem, vereador Marlo, para última vez para tratar desse assunto, que já é a segunda vez. O site do DENLURB, ele é alimentado diariamente com relação a feriado, finais de semana, se vai emendar ou não, ponto facultativo. Então é importante, assim, criar esse hábito. Obviamente nem todos têm acesso à internet, mas, enfim, nos esforçar no sentido de estarmos ali cientes, né, do que o DENLURB está propondo na cidade. Naquela rua, a coleta é diurna, em qual horário? Isso está disponível no site e a noturna também, para tentarmos amenizar o problema. O problema existe, sim. Com a palavra, vereador Zé Márcio, anunciamos aqui a presença do nosso secretário de governo, Zé Sorter, ex-vereador nessa casa. Grande abraço, obrigado pela presença, Figueiredo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, o jornal Tribuna de Minas, no domingo, em comemoração ao mês de aniversário do jornal, publicou um caderno especial cujo título é Paraibuna, Vida que Corre. Paraibuna, Vida que Corre. Esse caderno especial, durante a semana, em conversa com o vereador Kennedy, a gente observava o valor que tem esse jornal. Não é um caderno especificamente voltado para a ecologia, o meio ambiente, muito pelo contrário. Também mas relaciona a cidade com a existência do rio, com a função do rio, o seu papel até agora. Primeiro narra a questão histórica do rio, quando os bandeirantes chegaram a essa região, junto à margem do rio, a construção da estrada União Indústria, paralela aqui também ao rio, as usinas hidrelétricas. A primeira usina hidrelétrica da América do Sul foi construída com a água do rio Paraibuna, e mostra aqui, a gente tem aqui, a fala do senhor João Alberto Campos de Abreu, que é chamado de o guardião da nascente. Por quê? Em suas terras está a nascente do rio Paraibuna. Depois relata as enchentes que nós tivemos aqui na década de 40, 1940, quando o centro da cidade era alagado. Aquela época o rio ele era todo sinuoso, ali onde hoje é Barra Industrial, Barbosa Lage, Francisco Bernardino, ele era todo sinuoso. Com isso, a água escoava com menor velocidade, todo o centro alagava. Foi feita a retificação do rio e as enchentes acabaram. E a essa época também começou-se a projetar a construção da represa de Chapéu d'Uvas, que mais tarde, na década de 90, o então presidente Itamar Franco transformou em reservatório. Hoje, essa reserva é um estuário ecológico. Juiz de Fora hoje está preocupada e conseguindo colocar em prática o investimento de despoluição do rio Paraibuna. Na realidade, durante todos esses anos, degradamos o rio, estamos hoje gastando fortunas para fazer o projeto de despoluição do rio Paraibuna, mas mostra principalmente essa relação ecológica, relação econômica, relação do crescimento da cidade com o rio Paraibuna. Por que nós estamos falando isso hoje? Hoje é o Dia da Árvore, e eu dou palestras em colégios, participo de debates sobre meio ambiente, sobre questões ecológicas, e eu costumo dizer, vereador Júlio Obama Júnior, que planta-se água, vereador, planta-se água. As pessoas, a princípio, assustam, mas o que é plantar água? Plantar água é plantar árvore. A árvore tem a condição de reter a água de chuva, de promover a infiltração da água no solo e essa água voltar em suas nascentes.
Hoje vamos estar, a partir das 15 horas, na Escola Olinda de Paula Magalhães, fazendo um plantio de árvore. A Prefeitura também está fazendo várias ações nesse sentido. Então, queremos aqui registrar, primeiro, a importância do dia de hoje. Segundo, a importância de se plantar árvores em nascentes que abastecem o rio Paraibuna. Se gastamos essa fortuna toda para despoluir o rio, tornar ele limpo, não conseguiremos certamente chegar aos 100%. Uma das medidas que a população pode fazer para contribuir para essa despoluição é o plantio de árvores nas nascentes dos afluentes do rio Paraibuna, para que a gente vá cada vez mais purificando a nossa água. Fica aqui, então, os parabéns, o registro à Tribuna de Minas pelo excelente caderno. Ele é um caderno que conta a história do rio, mas também conta a história da cidade e uma leitura que a gente indica a todos. Senhores, obrigado. Nós agradecemos e parabenizamos o vereador Zé Márcio. O próximo orador, vereador Pardal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à mesa para que fizesse a retirada do processo número 3. Vou botar em votação. Está na pauta hoje. Tá. E, senhor presidente, aqui de forma rápida, mas também não menos contundente, eu quero aqui, na pessoa do vereador João Coteca, cumprimentá-lo pelo Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. O vereador João Coteca, ele nos dá esse exemplo, vereador Adriano Miranda, de que as deficiências que nós possamos ter, nascidas com elas ou adquiridas durante a nossa vida, não impedem a nossa luta, seja ela qual for. E o vereador Coteca, ele nos dá esse exemplo aqui todos os dias, nos dá exemplo, inclusive, pelos desafios que ele vence aqui diariamente, vence preconceitos, vence barreiras do ponto de vista também, muitas das vezes, até mesmo da mobilidade. Mas, vereador João Coteca, eu quero aqui cumprimentá-lo, eu quero aqui cumprimentar, na pessoa do senhor, só cumprimentando, senhor presidente, na pessoa do senhor, quero cumprimentar todas essas pessoas. Hoje a minha intenção era mesmo falar sobre o nosso projeto que atende as pessoas com mobilidade reduzida e as pessoas com deficiência, mas eu e o vereador Fiorilo vimos que as nossas leis são muito parecidas e que nós refaremos a lei e apresentaremos aqui como parte dessa luta que o senhor tem encampado aqui nesta casa. Parabéns. Pela ordem, presidente. Antes do pela ordem, só colocar em votação o pedido de retirada do projeto número 3 pelo vereador Júlio Obama Júnior. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Queria parabenizar o nosso amigo José Márcio Garotinho pelo trabalho que ele desenvolve em Juiz de Fora, um homem sempre preocupado com a natureza. Essa matéria, Zé Márcio, que o Tribuna fez, eu acho que nós deveríamos até ver quem que é essa repórter ou repórter para darmos a ele aqui nessa casa uma moção de aplauso por esse belo trabalho. E também o senhor João Alberto, eu queria convidar a Vossa Excelência para nós irmos até ele, conhecer o trabalho, porque eu tenho um sonho. Eu ainda criança, lá em Benfica, pesquei muito no Rio Paraibuna, e já peguei muito peixe no Rio Paraibuna, e tenho o sonho de voltar a pescar nele novamente. Pela ordem, senhor presidente. Antes de dar o pela ordem, fica então combinado, vereador Kennedy, a nossa Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, visitar o senhor João Alberto, certamente será um momento histórico, e ajudá-lo, sim, nessa questão da proteção da nascente. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Presidente, parabenizar Vossa Excelência pela palavra, pela defesa do meio ambiente, e o dia que forem visitar, eu gostaria muito de estar presente também. E na oportunidade, mais uma vez, aqui outros já assim fizeram, registrar a presença do nosso querido secretário de governo, José Soter de Figueroa, nosso parceiro do MDB, e pedir que ele possa, senhor presidente, com autorização deste plenário, poder se sentar aqui conosco, para que ele possa matar a saudade dos áureos tempos de tapas e beijos nesta casa, né, senhor presidente? Então, já autorizado, e fica o convite que Obrigada, o secretário de governo, que hoje acompanha o trabalho do nosso líder e de todos os demais vereadores nessa casa, né, aqui presente, possa estar aqui com a gente. Com a palavra, vereador Pardal. Mais uma vez, boa tarde agora, presidente em exercício Zé Márcio Garotinho, senhores vereadores, vereadoras.
público presente, servidores da casa e também TV Câmara e Rádio Câmara que nos acompanham aqui também dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, eu estou também aqui de forma bem ligeira, bem rápida, cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho que faz também à frente dessa comissão de urbanismo, com outros demais vereadores, parece que é o vereador Betão, né? Que está sempre preocupado e cuidando do nosso ambiente. A gente tem em cima dessa matéria da tribuna, conforme Vossa Excelência muito bem colocou, mas acompanhado com o trabalho que fazem também essa comissão capitaneada por Vossa Excelência na presidência, tem assim, um resultado muito importante e a gente parabeniza. Também, na oportunidade, parabenizar o vereador João Coteca, presidente dessa comissão das pessoas com deficiência, e outros vereadores também, parece que são os vereadores João Wagner, Fiorilo e tem mais uns prentes também. Enfim, na sua pessoa, parabenizá-lo pela relevância, pelo trabalho e pela necessidade de ter pessoas aqui nessa casa também, nesta comissão, com a preocupação e estar sempre dando segurança e tranquilidade para essas pessoas que tanto precisam. Também saudar e cumprimentar o vereador, ex-vereador dessa casa, Figueiredo, né, conforme outros vereadores fizeram também, secretário de governo, sempre aquela caixa de ressonância lá num trabalho fantástico que realiza lá, é um prazer enorme, pelo trabalho de extrema importância que faz lá à frente dessa importante secretaria. Parabéns, Figueiredo. Senhor presidente, eu estou na nossa vinda aqui, quero nem usar os 5 minutos, mas fazer um encaminhamento e um pedido, talvez vamos estar requerendo, ao ilustre secretário de comunicação da prefeitura, pessoa que nós temos um carinho, uma admiração, um respeito muito grande, que é o secretário Maicon Guedes, porque eu tenho já de forma recorrente muitos contribuintes que fazem uso do espaço cidadão aqui da nossa cidade, espaço esse que é de extrema importância para poder atender toda a demanda da população de Juiz de Fora através dos seus requerimentos. E nós estamos observando, senhor presidente, essas manifestações de muitos corretores, pessoas que mexem dentro dessa área de prefeitura, de IPTU, que tem ali uma forma a ser aplicada agora, adotada. É como se você estivesse entrando no hospital, doutor Adriano, tem que passar primeiro numa triagem para o enfermeiro fazer um levantamento, para a partir daí ver para qual destinação que vai ser dada para qual tipo de médico, ou os dados que essa pessoa apresenta para poder já passar para o médico. Normal, né? Agora, fazendo uma comparação com relação ao atendimento, o que está acontecendo? Parece que a pessoa, ao entrar no espaço cidadão, primeiro passo, ela tem que saber, tudo é fila. Ela tem que, num determinado setor, enfrentar uma fila. Depois dessa orientação, ela vai lá para poder pegar a sua senha, que naturalmente também é outra fila. Agora, na destinação final, é exatamente chegar no guichê, que também tem fila enorme, porque é sequencial a numeração, e isso aí tem trazido assim, um problema muito grande para todos. Então, assim, sabendo do compromisso, da responsabilidade que o prefeito Antônio Almas tem com a nossa população, já conheço o trabalho dele, e junto com esse não menos brilhante também o secretário de comunicação da prefeitura, Maicon Guedes, fazia a ele diretamente um pedido, em nome das pessoas que fazem uso aqui do espaço cidadão, no tocante àquilo que vem buscar junto à prefeitura, procedimentos que é de interesse da população da nossa cidade, que possam buscar um caminho para reduzir essas filas, porque desde o momento que a pessoa adentrar ali, se tem uma fila que vai direto para a senha, está tudo bem. Agora, pela informação que nós estamos tendo, e reclamações recorrentes, passa-se primeiro uma fila para saber onde é que vai pegar a senha. Depois da senha tem que pegar outra fila para poder ter o atendimento lá dentro do local de fazer a manifestação. Enfim, cumprimentar todos os servidores aqui do Espaço Cidadão, essas pessoas que têm um carinho especial, a gente atende, entende que tem ali já um trabalho muito importante, mas estão sendo taxados como se fossem eles os responsáveis por tantas filas que estão sendo criadas. Então, me dirigir ao ilustre líder do governo, que também com a sua capacidade, que é muito grande, e preocupação com os cidadãos do nosso município, no tocante também à prefeitura, nós possamos juntos pedir ao ilustre secretário Maicon Guedes, que faça talvez ali alguma busca melhor, porque é fundamental que nós tiremos as pessoas da prefeitura. Elas não tem que estar ali por meia hora, 2 horas, 3 horas, para buscar uma solução para o problema que está sendo apresentado. Então é essa a nossa manifestação, sem
prorrogação, agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Pardal. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o vereador Pardal pelas suas ponderações. Vereador, nós podemos começar essa mobilização a partir já da segunda-feira, tá bom? Senhor presidente, quero aproveitar aqui, aproveitando inclusive, vereador Coteca, que hoje é um dia de luta, né? Essa semana o educandário Carlos Chagas sofreu um duro golpe. O educandário Carlos Chagas, que cuida de cerca de 30 adultos deficientes físicos e mentais, sofreu um duro golpe com um roubo, infelizmente uma situação lamentável que não reflete o que é a sociedade juiz-forana. Mas, de qualquer maneira, agora a gente precisa se mobilizar, a gente precisa aqui que os vereadores também comprem, de repente, com a nossa comissão, vereador Coteca, a gente possa fazer um trabalho, mas eu gostaria aqui de divulgar a conta para depósito lá do educandário Carlos Chagas, já que agora eles precisam retomar a vida. Banco Itaú, agência 3165, conta corrente 528-5, Sociedade Eunice Veves de Juiz de Fora. Então fica aí o nosso convite para a sociedade juiz-forana e a todos os vereadores para encampar essa campanha de arrecadação para o educandário Carlos Chagas, lamentando que Deus possa dar, possa abençoar a todos, no sentido da gente restabelecer o atendimento no educandário Carlos Chagas. Vereador Obama, um minutinho só, vereador Sargento Mello. Vereador Obama, se for do interesse de todos os vereadores, eu sugeriria que a TV Câmara fizesse uma campanha publicitária em apoio ao educandário, inclusive com veiculação de imagens, como se encontra lá do trabalho, isso que a gente tem que ver, né, se há essa possibilidade, e com esta conta, né, expressa na campanha e até outros tipos de doações, como isso poderia se fazer. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Eu queria parabenizar aquela comunidade de Monte Castelo, Carlos Chagas, logo após esses fatos, conseguiram aí dar um pequeno suporte, né, principalmente no início do problema, e parece que algumas doações já foram feitas lá, né, já deu uma equilibrada, porém necessita sim desse depósito para acabar de acertar alguns locais que foram danificados, não tem dinheiro, né? Mas parabenizar também o vereador Júlio Obama Júnior, né, que está nessa campanha, parabéns. E a Eunice Weaver, né, a associação Weaver. Perfeito. Pela ordem, vereador João Coteca. De falar que a gente vai estar aí, né, dando aquele apoio, a gente como também a pessoa, eu como presidente da pessoa com deficiência, a gente vai estar aí buscando apoios e vão também estar contando aí com o apoio de todos os vereadores para que a gente possa estar levantando aí, né, uma campanha para estar aí ajudando aí aquelas pessoas que se encontram ali internadas e que fazem parte ali daquela instituição. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Cumprimentar o vereador Obama, mas lembrar que no dia do ocorrido, né, eu fui o primeiro vereador a comunicar à casa e à população a situação aterradora que viveu essa instituição, né? Aliás, é uma situação recorrente. Todas as entidades assistenciais estão passando muito aperto, decorrência do golpe que vem tirando recursos dessas entidades. Sempre é bom fazer esse tipo de ressalva. Meu mandato está mobilizado desde o primeiro momento. Nós estamos coletando leite e, sobretudo, fraldas, né? Porque, de fato, diversos dos internos naquela instituição são deficientes, e nós vamos amanhã à tarde fazer uma visita e, ao mesmo tempo, entregar esse material que é objeto de uma campanha que nós temos feito. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, dado aqui o prolongamento das discussões, eu vou precisar sair agora para um compromisso às 12h30 e eu gostaria de pedir autorização do plenário para me retirar. Os vereadores concordam com a solicitação, permaneçam como estão. Aprovado.
Pela ordem, vereador, Pela ordem, senhor doutor Adriano. presidente. Hoje nós falamos muito aqui da pessoa com deficiência, não só a deficiência física, mas a deficiência mental. Hoje é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, e eu queria aqui prestar minha solidariedade, meu apoio aos cuidadores, aos familiares que lidam, né, com essas pessoas, que é uma doença neurodegenerativa em que o indivíduo vai perdendo a memória ao longo dos anos. Nós sabemos que no Brasil hoje são cerca de 26 milhões de brasileiros acima de 60 anos de idade e que 6% desses 26 milhões apresentam ou desenvolvem de alguma forma algum tipo de demência, a demência de Alzheimer. Nós sabemos também que envelhecer não é adoecer. Então, a Comissão do Idoso está muito atento a isso. A nossa população envelhece a cada dia e nós precisamos envelhecer com qualidade. Eu lembro muito bem aqui do dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, que falecido aos 94 anos, ele, próximo à sua morte, ele ainda estava assim, ele ainda escrevia, ainda era um ativista político, então mostrando que envelhecer não é adoecer, como diria no latim, senecto non et morbi. Nós agradecemos e parabenizamos o vereador doutor Adriano pela lembrança do tema, que é um tema muito atual. Nós estamos encerrando o pequeno expediente, vamos dar entrada na ordem do dia, sexta-feira, 21 de setembro de 2018, quinta reunião ordinária do 9º período. Número 1, terceira discussão, processo 7.829 de 2017, dispõe sobre a fiscalização em áreas de bacias de contribuição dos mananciais e áreas de preservação permanente do município e da outras providências. Projeto de lei do vereador José Márcio, pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação comissão de redação, projeto está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado o número 2, terceira discussão, processo 1440.04.1995, dispõe sobre o Disque Plante uma Árvore no município de Juiz de Fora e da outras providências, projeto de lei de autoria do vereador Marlon Siqueira, pareceres já lidos, com a maioria simples, observação comissão de redação. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Para ratificar novamente, já está em terceira discussão, né, os vereadores já votaram favoravelmente em primeira e segunda, mas só para lembrar, né, o que eu brinquei aqui ontem, né, se existe na prefeitura, através da Empave, né, um Disque Pode uma Árvore, Disque Corte uma Árvore, também a gente está criando aqui o Disque Plante uma Árvore. Na verdade, é facilitar a interlocução entre o cidadão que queira no espaço público, em frente à sua residência, plantar uma árvore, ou até mesmo no seu quintal, acionar a Secretaria de Meio Ambiente, vai haver ali uma orientação, uma assessoria técnica para colocar, né, plantar ali uma árvore que tenha uma copa que não possa vir ali pegar na fiação, que tenha raízes, né, que não quebre o passeio, enfim. Então, emblemático, hoje a gente fica muito satisfeito da aprovação desse projeto, logo hoje no dia da árvore. A gente fica muito feliz e obrigado a todos os companheiros Parabéns vereadores. ao vereador. O projeto continua em discussão, encerrada discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O número 3 foi retirada por pedido do autor, já aprovado por essa casa. Número 4, segunda discussão, processo 7.955 de 2017, institui o boletim escolar eletrônico nas escolas da rede pública de ensino do município de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei do vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. O projeto está em discussão, continua em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o número 5, segunda discussão, processo 8.177 de 2018, institui no calendário oficial do município o mês Maio Amarelo, dedicado à realização de ações educativas e preventivas no trânsito de Juiz de Fora. Projeto de lei, autoria vereador Kennedy Ribeiro, pareceres já lidos, quórum maioria simples. O projeto está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado. Número 6, primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora senhor presidente professora não Ana. está tendencioso a olhar para o lado esquerdo, não. Não, o lado direito eu nunca olho. Só olha para o lado esquerdo, o direito não. Senhor presidente, leva ao conhecimento dos nobres vereadores que todas as emendas que foram apresentadas é de responsabilidade assinada por todos os vereadores, pela comissão e da mesa diretora. Então, eu gostaria muito de pedir a aprovação das emendas, uma vez que ela é de autoria de todos os vereadores. Então, voto favorável para todos. Obrigado. Perfeito, professor. Então, número 6, a primeira discussão, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, proposição mensagem do Executivo, projeto de lei 4.327/2018, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta com a presença de 2/3 dos membros. Observação vista, vereadora Ana Rossignoli. Nós vamos iniciar a discussão em primeiro lugar. Nós vamos, então, o projeto de lei e emendas. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Nós vamos colocar as emendas substitutivas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada. A seguir, nós estamos colocando o projeto de lei em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. E, para finalizar, as emendas aditivas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão, processo 8.204 de 2018, cria os distritos de Caetés de Minas, Humaitá de Minas, Monte Verde de Minas, Penido, Valadares e redelimita os distritos Sede, Sarandira, Torreões e Rosário de Minas no município de Juiz de Fora. Proposição mensagem do Executivo, projeto de lei 4.331 de 2018, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta com a presença de 2/3 dos membros. Observação vista do vereador Juscelio Maria. O projeto está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão, processo 4.331/30 de 2003, altera a redação do artigo 8º da Lei Complementar número 15, de 30 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação do adicional de participação em equipe de coleta de resíduos. Proposição mensagem do Executivo, projeto de lei complementar 4.335 de 2018, autoria Executivo. Pareceres já lidos, quórum maioria absoluta, observação vista vereador Betão. Usou da palavra vereador Júlio Obama Júnior. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Só acrescentando, o vereador Betão pediu vistas, ele, não sei se o texto deu para entender, né, o projeto de lei, às vezes, ontem, quando a gente leu o vereador Obama, a gente nos causou uma certa estranheza, achando que estava ali sendo retirado alguma bonificação, algum direito. Está até aqui hoje o Leonardo Borbone, que é a assessoria financeira lá do Denlube, ele me explicou direitinho, estava conversando com o vereador Castelar. Na verdade, no passado, existia uma maneira errônea, que até teve uma adequação, porque alguns abonos dos servidores do Denlube era dado em hora extra. Mas a legislação trabalhista limitou as horas extras em 50 e caiu muito o rendimento do funcionário do Denlube. Aí criou-se lá o APCR, o Abono Participação da Coleta de Resíduo. A legislação hoje fala, se você tem um abono, você não pode ter a gratificação, que a gente fala de supervisão aqui na prefeitura, lá denomina gratificação. Com essa nova legislação, essa proposta, você pode ter o abono e também a gratificação. Então, está, no caso, ajudando o servidor do Denlube. Me parece que são 7, apenas 7, só para concluir, presidente. Como você está discutindo o projeto, pede a palavra e usa mais tempo. Estamos finalizando, só mais 30 segundinhos aqui. Então, na verdade, porque quando você tem a gratificação, ela entra para a aposentadoria, ela conta como aposentadoria.
e o APCR não. Então, criando o e não o ou, a gente está dando a oportunidade de incorporar a aposentadoria dos funcionários. O projeto continua em discussão. Pela ordem, vereador Pela ordem. Betão. Não, a explicação agora é completamente diferente do que foi dado. De qualquer forma, havia avisado aqui os sindicatos de servidores públicos para se posicionar sobre o assunto, né? E ainda não foi feito, porque a explicação era exatamente o contrário. Aliás, pelo que eu li na mensagem que está escrita aqui, eu acho que merecia mais cuidados, né? Eu já pedi vista da matéria. Estou entendendo. Pode ser. Bom, deixa prosseguir. O projeto continua em discussão. Em discussão, pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Peço a palavra. Com a palavra, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Mendes. Na verdade, o que eu estou entendendo, o Betão está esperando uma resposta do sindicato, não é isso? Sindicato dos Servidores Públicos. Tá, e não se posicionou ainda. Então é. Com a palavra, vereador doutor Adriano Miranda. Peço vista da matéria sem discussão. O pedido de vista do vereador doutor Adriano Miranda está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, primeira discussão, processo 8.193 de 2018, dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Eugênio Bersan. Proposição, projeto de lei 95/2018, autoria vereador Adriano Miranda. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação em plenário 3, quórum maioria simples. Observação, leitura dos pareceres. Vereador Pardal, primeiro secretário. Perfeitamente, doutor Antônio Aguiar, no exercício da presidência, matéria legal e constitucional, vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Seguindo a mesma linha, como matéria legal e constitucional, vereador Marlon Siqueira. Terceiro e último membro dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Kennedy Ribeiro, matéria legal e constitucional, e também libera para o plenário onde manifestará seu voto. Agora, membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vereadora Ana Rossignoli, libera para o plenário onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Educação, vereador Roberto Cobolino, vereador Betão, também liberando para o plenário onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro, vereador dessa Comissão de Educação, vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário onde manifestará seu voto e lida os pareceres, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Pardal. O projeto está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 10, primeira discussão, processo 8.200 de 2018, dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Roque Rossi. Proposição, projeto de lei 101 de 2018, autoria vereador Cido Reis. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação em plenário 3, quórum maioria simples. Observação, por favor, vereador Pardal, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Zé Márcio Garotinho, legal e constitucional, e libera para o plenário. Segundo membro dessa comissão, vereador Marlon Siqueira, também matéria legal e constitucional, e também libera para o plenário. Terceiro e último membro dessa comissão, vereador Kennedy Ribeiro, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto como matéria legal e constitucional. Agora, da Comissão de Educação, vereadora Ana Rossignoli, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa comissão, vereador Betão, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro dessa comissão, vereador Sargento Melo Casal, da Comissão de Educação, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto, e lido os pareceres, senhor presidente. Obrigado, vereador Pardal. O projeto está em discussão, continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, eu já havia feito a comunicação à casa. Na semana passada foi, por assim dizer, inaugurada
a área de proteção e segurança escolar, que recebeu o nome de, digamos assim, de fantasia, né? Rede em Ação, lá na Escola Municipal Áurea Nardelli, no bairro Vila Esperança. E amanhã, na manhã de amanhã, a partir das 9 horas, será lançado a APS na Escola Municipal de Lermando Cruz, lá no bairro Vila Ideal. Quero aproveitar, inclusive, convidar os colegas para estarem presentes e agradecer, sobretudo, a atuação diligente do nosso secretário de governo, que está aqui presente, nosso ex-colega de parlamento, Zé Sota de Figueroa, que conduziu com maestria a comissão que elaborou a proposta de regulamentação dessa lei e que agora está colocando em prática, né? Então, meus cumprimentos e também o nosso convite para que estejam amanhã na Escola de Lermando Cruz, a partir das 9 horas. Nós Muito parabenizamos o vereador Castelar. Pela ordem, vereador Pardal. Enquanto o vereador Pardal não... Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Pardal voou rápido. Senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer uma manifestação. Foi uma mensagem do Executivo que foi encaminhada a essa casa, mas tiveram aqui 6 vereadores que nós temos que dar o testemunho pelo empenho, pela dedicação, pela forma de fazer com que essa mensagem chegasse e possibilitasse que essa casa hoje aprovasse em primeira discussão, criando os distritos de Caetés de Minas, Humaitá de Minas, Monte Verde de Minas, Penido, Valadares, redelimita também outra sede aqui, Sarandira, Torreão e Rosário de Minas. Esses 6 vereadores que fizeram assim o seu papel, o papel do vereador que atender essas camadas, essa sociedade que precisa para ter o atendimento dentro do Minas Comunicadores na parte de telefonia. Então, eu tenho que cumprimentar vossas excelências, vereador, seguindo a ordem aqui, o vereador Wagner de Oliveira, vereador Marlon Siqueira, vereador Kennedy, vereador André Mariano, doutora Sheila e vereador Melo. Parabéns, porque a luta de vocês tem que ser reconhecida aqui por essa casa e principalmente esses locais que vão ser beneficiados agora com esse empenho que vossas excelências tiveram. Parabéns e muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Um minuto, vereador Marlon, já vou lhe dar pela ordem. Só lembrando aos vereadores que na segunda-feira, às 15 horas, nós temos uma audiência pública sobre rede de água, esgoto e captação de água pluvial na rua João Croman, no bairro São Pedro. E lembrar que os vereadores, nesse final de semana, estão autorizados a viajar. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Era a intenção nossa discorrer sobre o assunto um pouco mais na segunda discussão, mas agradecer o vereador Pardal, né, para citar aí o nosso nome, de toda a comissão de telefonia e também a comissão de eletrificação. Realmente, se não fosse o trabalho nosso indo a Belo Horizonte, no Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais, onde abriu as portas e inseriu o Juiz de Fora no programa Minas Comunica 2, mas eu não poderia deixar de falar a sensibilidade do então prefeito Bruno Siqueira em contratar, disponibilizar recursos para que essa empresa viesse aqui a Juiz de Fora, fizesse esse levantamento topográfico e dividisse, né, criando esses 5 novos distritos, dando ali, legitimando, né, para que assim as telefonias, né, as antenas pudessem ser alocadas, telefonia para a zona rural, internet, enfim, tecnologia muito importante nos dias de hoje. A gente está aí, Juiz de Fora, avançando aí na nossa zona rural. Qualidade de vida, né, vereador? Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu também queria valorizar, né, a participação, principalmente do vereador Garotinho, do Wagner e os demais vereadores, mas que nos trouxeram para essa comissão, e ela foi objetiva, né? Uma comissão que está trazendo resultados. Temos ainda um grande percurso a ser seguido, né? Porque ainda continua aqueles trabalhos com as outras reuniões para soluções de problemas, principalmente Dias Tavares, entre outros locais, mas venho aqui a público agradecer, tá, pelo carinho que vocês têm feito, né, para a cidade de Juiz de Fora e nos deixar fazer parte dessa comissão. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, a gente planta e espera colher, né? Hoje nós estamos colhendo aqui o fruto de um trabalho, de um empenho da comissão de telefonia, da comissão de eletrificação rural dessa casa. Wagner, assim que nós assumimos o nosso mandato aqui em 2017, né, nós montamos um grupo de trabalho e fomos lá em Belo Horizonte,
né, cobrar, insistir, né, que era necessário que fosse criados os distritos para poder estar atendendo, né, a essas pessoas que não têm a telefonia rural. E hoje isso se tornou uma realidade. Está de parabéns aqui o Marlon, que é o presidente da comissão, delegada Sheila, Wagner de Oliveira, André Mariano, Garotinho, que nos ajudou tanto, Sargento Melo, muito obrigado, e feliz é o povo de Juiz de Fora, que tem vereadores tão atuantes como nós somos aqui nessa casa. Pela ordem, vereadora, doutora Sheila. Eu, da mesma forma, só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de participar dessas comissões. É motivo de muita alegria quando a gente vê que um trabalho está rendendo frutos reais e trazendo benefícios para muita gente, né? Isso é muito importante, porque a gente já ouviu algumas vezes, a comissão só conversa, fala e não dá em nada. Isso não é verdade, né? Isso aqui, a Câmara Municipal de Juiz de Fora comprova isso todos os dias. Então, assim, é motivo de muita alegria parabenizar a todos os integrantes, ao Marlon, ao Kennedy, o Sargento Melo, André, e outras pessoas também, mas de uma forma muito especial também ao vereador Wagner, que antes presidia, né, que já vinha acompanhando isso, depois passou para o Marlon, que deu continuidade. Então, assim, parabéns a todos, principalmente aos moradores dessas áreas que serão atendidos, porque eletricidade, telefonia é dignidade, né? Dignidade, e todo ser humano precisa de dignidade. Então, parabéns e obrigado aí pela oportunidade. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, da mesma forma, quero aqui parabenizar, né, a nossa comissão, diante de todo esse trabalho, desde o início, dessa primeira legislatura nossa, com novos integrantes, mas dá honra a quem honra merece. Eu quero aqui falar a respeito do nosso amigo vereador Wagner de Oliveira, que desde o primeiro mandato, juntamente conosco, Marlon, vem batalhando, trabalhando nesse sentido, e hoje quem sai ganhando é a cidade de Juiz de Fora, com os novos distritos. Então, parabéns, Wagner, parabéns a toda a comissão. Pode sempre contar conosco, porque Juiz de Fora vai avançando cada vez mais. Parabéns. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, da mesma forma que os colegas, eu quero... essa aprovação para nós é um reconhecimento do trabalho dessa casa, né, de todos os 19 vereadores que nos autorizaram a fazer parte dessas duas comissões de telefonia e eletrificação. São várias reuniões, não só em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, nós chegamos a participar até em reuniões em Brasília. Isso é uma forma de prestação de conta do dinheiro público, que às vezes é gasto com as diárias. Então, nós sabemos que com essa aprovação hoje, vai ser beneficiado essas comunidades com a telefonia e também com o serviço dos Correios, que vai atender essas comunidades. Então, para nós é muito gratificante saber que essas comunidades já vão poder ser contempladas logo que o prefeito sancionar e o governo do estado também fazer a publicação oficial da criação dos distritos. Então, parabéns para essa casa. Vereador, boas ideias e boas práticas dão sempre bons resultados. Parabéns, nós estamos encerrando a nossa reunião ordinária deste dia. Tenham todos um bom final de semana.